Então, vamos fazer a nossa primeira expansão em série de Fourier. Tá? A função que a gente quer expandir é a seguinte. Tá? É essa função que vale, se a gente traçar o gráfico aqui, a gente vê que ela vale 1 entre 0 e 1. Então ela tem essa cara daqui, entre 1 aberto, tá? E ela vale 0 de 1 até 2 aberto. Então ela tem essa cara daqui. E além do mais, f de t igual a f de t mais 2. Então isso daqui se repete por toda a reta, com o período 2. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? O que a gente quer fazer é escrever esta f como f chapéu, que é definido por A0 mais a soma de n igual a 1 até infinito de AN, cosseno de n ômega 0 t mais bn seno de n ômega 0 t. Lembrando, o período aqui, ó, a gente viu que é 2, tá? Então, ômega 0 é 2π sobre o período, que é igual a π, ok? Então, ômega 0 não é uma coisa que pode variar, é uma constante, tá? Então, o que a gente sabe? Primeiro de tudo, a gente sabe, então, que o A0, tá, é obtido através desta expressão aqui, ok? A gente sabe, então, que esse produto interno aqui embaixo é igual ao período da função, ok? E, portanto, isso daqui é igual à integral, por exemplo, de 0 até 2, tá? Da nossa f, tá? F de t dt. O período é igual a 2, então isso é 1 meio. E a integral de 0 a 2, então, o que acontece? Da f de t, isso aqui é sempre 0 de 1 até 2. Tá? Então a gente pode considerar isso aqui de 0 até 1 e considerar só essa primeira parte, porque o resto é tudo 0. Tá? Então isso daqui vale 1 aqui dentro e eu integro isso. Então a integral de 0 até 1 de 1 é igual a 1, então isso é igual a 1 meio. Tá? Então o A0 está determinado. Agora, AN. Tá? O AN, lembra, é o F, produto interno com cosseno de n ômega 0t, dividido sobre o produto interno desses dois aqui. Ele com ele próprio. Isso daqui é t sobre 2, então isso aqui fica 2 sobre t, vezes a integral, agora aqui de 0 até 2, da f, vezes o cosseno de n ômega 0t dt. O período é 2, então 2 sobre 2 é 1, e essa integral aqui se torna integral de 0 até 1, porque ela é 0 fora disso, do cosseno de n ômega 0t dt. Ok? Isso daqui, então, integrando, é o seno de n ômega 0t sobre n ômega 0, avaliado de 0 até 1. Tá? Só que lembre, ômega 0 é igual a π. Então o que eu tenho aqui é o seno de nπ vezes 1, porque o t é igual a 1, sobre nπ, menos o seno de 0, que é 0. Tá? Só que o seno de nπ é o seguinte, tá? O seno de... Lembrem, né, que o n aqui varia de 1 para cima. Tá? Então o seno de π é igual a 0. O seno de 2π também é igual a 0. O seno de 3π também, porque a gente está andando 180 graus a cada vez que a gente aumenta esse n. Tá? Então, na verdade, esse termo daqui é sempre 0. Ok? Então, isso daqui é igual a 0. Finalmente, os bn's, o que vai acontecer? É essa mesma ideia aqui, a f, produto interno, um seno de n ômega 0t, sobre aqui o seno de n ômega 0t, produto interno com ele próprio. Isso de novo é t sobre 2, que o inverso vai dar 2 sobre t. Aqui vai ser a integral de 0 a 2 da f de t vezes o seno de n ômega 0t dt. 2 sobre 2 é 1, e essa integral fica aqui de 0 até 1, porque a f é 0 fora do 0,1, ok?
E isso aqui é seno, então, de nπt dt, porque ômega 0 é igual a π. Integrando, a gente tem que isso é menos o cosseno de nπt sobre nπ, e isso aqui de 0 até 1. Então fica menos, vou colocar aquele 1 sobre nπ em evidência, vai ficar cosseno de nπ menos o cosseno de 0, que é igual a 1. Tá? Agora a gente tem uma coisa semelhante com outro caso, mas um pouquinho diferente. Tá? Notem, para n igual a 1, cosseno de π é igual a menos 1. Tá? Mas para n igual a 2, o cosseno de 2π é igual a 1, porque é a mesma coisa que o cosseno de 0. Então, para 3π vai dar menos 1 de novo, 4π vai dar 1, então isso é um menos 1 alternado. Tá? E a gente pode escrever isso daqui, tá? Só pegando esse sinal e colocando para dentro, para a gente ter uma expressão um pouco melhorzinha. Isso aqui é 1 sobre nπ de 1 menos cosseno de nπ. Então, para n igual a 1 era menos 1, e alternando. Tá? Então, o que a gente pode escrever isso aqui? A gente pode escrever desse jeito. 1 menos o número menos 1 elevado na n. Tá? Por quê? Porque para n igual a 1, menos 1 na 1 é menos 1. Só que para n igual a 2 vai dar 1. Para 3 vai dar menos 1. Em geral, para n ímpar vai dar menos 1 aqui. E para n par vai dar 1. Ok? Então é exatamente o que a gente tinha antes. Só que olhem bem o que acontece. Tá? Para n par, a gente vai ter que isso é igual a 1. Então 1 menos 1 vai dar 0. Tá? Então isto daqui vai dar 0 para n par. E para n ímpar vai ficar 1 menos menos 1, que é 2. Então vai ficar 2 sobre nπ se o n for ímpar. Ok? Então, como que a gente pode escrever isso daqui? Tá? A gente nota que nessa série daqui a gente pode quebrar as coisas em termos ímpares e pares. Tá? O que acontece? Eu sempre posso escrever os números pares da seguinte forma. Tá? Eu sei que o Bn, tá, para n par é igual a 0. Então se eu pegar B2n e eu faço o n variar de 1 até infinito, isso aqui vai dar o B2, B4, B6, B8, B10, porque eu estou multiplicando sempre por 2. Então vai dar todos os pares. Tá? Então eu sei que o B2n é 0, porque a gente calculou aqui. Só que fazendo o n começando de 1, como é que eu obtenho os ímpares? Tá? Eu posso fazer B2n menos 1, porque se n igual a 1, eu tenho 2 menos 1, que é o B1. Depois eu tenho o B, para n igual a 2, eu tenho 2 vezes 2, que é 4, menos 1, que é 3. Então eu vou ter os números 1, 3, 5, 7, todos os ímpares. Tá? Então o que eu sei? 2n menos 1 é o meu número. Tá? Eu sabia então que para esse número ímpar eu tinha 2 sobre esse número vezes π. Então isso aqui vai ser 2 sobre esse número, que é agora 2n menos 1 vezes π. Ok? Então dá a mesma coisa. A única coisa que eu fiz foi quebrar esses termos em termos pares e termos ímpares. Tá? Então o que acontece? Eu estou fazendo o n variar de 1 até infinito de novo, só que quebrando em pares e ímpares. Então o que acontece? Eu sei que a minha série vai ter essa forma agora. Eu vou ter a constante mais a soma de n igual a 1 até infinito. Eu teria ANs, mas os ANs são sempre 0. Tá? Então eu teria só os BNs. Tá? BN do seno de n ômega 0t. Mas eu posso dividir isso aqui em caras pares e ímpares, não tem problema nenhum. Eu posso fazer essa mesma série aqui, de n igual a 1 até infinito, só que agora eu vou quebrar. Eu vou pegar primeiro os B2n, então para esse índice igual a 2n eu vou ter vezes o seno de 2n ômega 0t, e eu posso colocar também o 2n menos 1
vezes o seno, agora de 2n menos 1, ômega 0 t. Isso daqui é exatamente a mesma coisa, porque para n igual a 1, eu vou ter a soma do b1 mais o b2, vezes as funções correspondentes. Depois, para n igual a 2, eu tenho o b3 mais o b4. Então, vocês veem que tem exatamente a mesma quantidade de termos ali. Só que o que eu deduzi aqui foi que o b2n é zero, né? Então, isso daqui é zero. O que nos força a dizer, então, que a nossa série vai ser A0, que é 1 meio, a gente calculou 1 meio, mais a soma de n igual a 1 até infinito, dos b2n menos 1, que a gente calculou aqui, que é 2 sobre 2n menos 1, vezes π, multiplicado por seno de 2n menos 1, πt, porque o ômega 0 é π. Então, só escrevendo isso aqui, colocando 2 sobre π em evidência, o que eu tenho? Tenho que ser 1 meio mais 2 sobre π, que multiplica a soma de 1 até infinito, de seno de 2n menos 1 π vezes t sobre 2n menos 1. E essa daqui é a nossa expressão em série de Fourier. Vamos ver como é que ela se comporta nos nossos pontos agora do domínio. Então a gente viu que essa daqui é a expansão em série de Fourier, e o que a gente quer analisar agora é quando essa função é de fato igual à nossa f inicial. Tá? Então lembre, né? Para os pontos de continuidade, ela valia a mesma coisa. E para os extremos, a gente tinha que olhar a extensão periódica. Mas como a gente já tem a função periódica, ela já está estendida. Então não tem por que se preocupar com isso. Tá? O que acontece então? A nossa função aqui, se eu olhar para ela apenas de 0 até 2, tá? O que acontece? Ela vai ser igual a... Nos pontos exatamente entre 0 e 1, ela vai ser igual ao valor 1, que era o valor da função ali, porque nesses pontos ela é contínua. Tá? Então, ela vale 1, porque quando t, claro, está no intervalo aberto 0, 1, sem incluir o 0, sem incluir o 1. Tá? Agora, entre 1 e 2, sem considerar o 1 e o 2, ela vale 0 também, porque ela é contínua ali dentro. Tá? Então, entre 1 e 2 também é assim. Mas e para 0 e para 1 e para o 2 também? Quanto é que vale, né, essa função? Bom, para t igual a 0, o que acontece? Para t igual a 0, a gente vê que a função ela tem uma descontinuidade aqui. Ela tem um limite lateral diferente. Então, a gente tem que calcular os limites laterais e tirar a média aritmética. Tá? Então, no 0, para t igual a 0, o que é o limite lateral pela direita? É igual a 1, tá? Porque ela chega igual a 1 aqui. E pela esquerda, ela é igual a 0. Então, a média aritmética de 0 e 1 é 1 meio. Tá? Então, para t igual a 0, ela vale 1 meio. Similarmente, tá? Para t igual a 1, ela tem a mesma história. O limite pela esquerda é 1, pela direita é 0. Então, para t igual a 1, ela vale 1 meio. Tá? Como a gente sabe que isso aqui vale em um intervalo, em um período, né? A gente sabe que, então, isso daqui, né? A f, então, de t é igual a f chapéu de t mais 2, né? Para todos os períodos. Então, o que na verdade acontece? Tá? A nossa função não é igual à função expandida. Tá? Tem uma pequena diferença. E a diferença está nos pontos de descontinuidade. Tá? Então, se a gente for escrever a nossa função expandida, o que vai acontecer? A gente tem que no 0, ela vale 1 meio. Tá? E digamos que seja 1, 2. No 2 também ela vai valer 1 meio. E no 1 ela vai valer 1 meio também. A diferença é que entre esses caras, o que vai acontecer? Aqui é 1, aqui é 2. Aqui, aberto, ela vai valer 1. Fechar aberto. Aqui, aberto, também vai valer 0. E esse padrão se continua.
Então ele vai ficar aqui aberto, aqui vai ficar um meio de novo, e vai fazer isso então por toda a reta. Então isso segue para cá e segue para cá também. Então essa é a diferença. A nossa função expandida não precisa coincidir com a função original, porque nos pontos de descontinuidade ela vale a média aritmética dos limites laterais. Tá? Então a nossa função inicial era isso daqui, mas a nossa função expandida é essa daqui. Tá? Então o que a gente pode dizer é que elas coincidem só nos pontos de continuidade, não nos pontos de descontinuidade. Tá? Vamos ver um outro exemplo agora. Então, para a gente verificar visualmente aqui como é que funciona essa questão da expansão em série de Fourier, vamos olhar então a nossa função que valia 1 no intervalo 0, 1, valia 0 no intervalo 1, 2 e era periódica de período 2, tá? Então a gente tem esse mesmo comportamento daqui repetido por toda a reta, tá? Então, o que eu vou mostrar aqui inicialmente é o seguinte, tá? Eu vou mostrar todas as parcelas que compõem a nossa expansão série de Fourier, tá? Então, para n igual a 0, a gente não tem nenhuma senoide envolvida, então a gente só tem aquele termo constante que valia 1/2, tá? O termo correspondente a n igual a 1 é essa senoide daqui, tá? E conforme a gente vai aumentando o n, a gente vê, como esperado, né, que a amplitude da senoide diminui, porque a nossa dependência do n era com uma divisão. Então a gente está dividindo por aquele termo correspondente. Tá? Então aqui a gente vê que as nossas senoides diminuem cada vez mais e além disso a frequência delas aumenta, ou seja, o período diminui. Tá? Então as contribuições se tornam cada vez menores, mas a frequência aqui vai aumentando. Tá? Agora o que eu vou mostrar para vocês é o que acontece quando a gente soma essas funções que eu mostrei para vocês. Tá? Então, apenas considerando o termo inicial, a gente tem 1/2, função constante igual a 1/2, mas quando a gente soma a próxima senoide, a gente tem aquela mesma senoide que eu mostrei inicialmente, só que deslocada de 1/2, porque a gente está somando essas duas funções, e conforme eu vou somando aquelas outras senoides, a gente vai vendo que a nossa curva obtida através da expansão vai cada vez mais se aproximando da função que a gente queria originalmente. Tá? E a gente nota algumas coisas interessantes aqui. Por exemplo, a gente vê que nos pontos de descontinuidade, realmente a nossa função está no ponto 1/2 aqui, ou seja, ela é a média aritmética dos dois pontos dos limites laterais à esquerda e à direita, ok? Como a gente tinha esperado. E além disso, mesmo quando a gente vai aumentando o n, tá, a gente sempre observa essa oscilação aqui nos pontos de descontinuidade. Tá? Esse fenômeno é um fenômeno conhecido como fenômeno de Gibbs, e ele diz que basicamente para um n finito, tá, quando a gente considera apenas uma soma finita de termos, a gente sempre vai ter uma certa oscilação em volta desses pontos de descontinuidade, que conforme a gente vai aumentando o número de termos, essa oscilação fica cada vez mais próxima da descontinuidade, e finalmente quando a gente toma o limite, quando o n tende ao infinito, essa oscilação some e a gente fica então exatamente com a função obtida inicialmente, a diferença é que nos pontos igual a 1/2 aqui, nos pontos de descontinuidade, a gente vai ter esse valor, tá? 1/2. Então, esse é o caso da expansão para essa função que a gente está vendo aqui. Outro exemplo agora, com a função f de t igual a t, entre 0 e 1 aberto, e periódica então de período 1. Então, só definindo então quem é o ômega 0, 2π sobre o período, que é igual a 1, então ômega 0 é igual a 2π. E o gráfico da nossa função é algo desse estilo aqui. A gente pega o 0, 1 e é uma reta, ok? Uma reta aberta aqui e ela se repete a cada um. Então ela faz uma coisa assim para toda a reta, ok? Então vamos ver qual é a expansão em série de Fourier dessa função aqui. Então lembrando, f chapéu de t, vou agora escrever como A0 sobre 2, mas tanto faz, da soma de n igual a 1 até infinito, de an cosseno de n ômega 0t, mais bm seno de n ômega 0t. Então,
que é o A0 sobre 2? A0 sobre 2 seria metade do AN para n igual a 0. Então é 1 sobre t, a integral num período, vou pegar por exemplo de 0 até 1, da nossa função, que é t dt. Ok? Vezes 1. Né? Então isso aqui é 1 sobre 1, que é o período, vezes a integral de 0 até 1 disso aqui, vai dar t ao quadrado sobre 2, avaliado nos limites, vai dar 1 meio. Tá? Então, o A0 sobre 2 é 1 meio. O AN, então, é 2 sobre t, vezes a integral de 0 até 1, de t cosseno de n ômega 0t dt. Ok? Então, aqui, o que a gente faz? O período é igual a 1, então isso aqui é simplesmente 2. Tá? Por integração por partes, integrando o cosseno, eu tenho seno de n ômega 0t sobre n ômega 0, menos a integral do seno de n ômega 0t sobre n ômega 0 vezes 1, derivado do t, ok? Isso avaliado de 0 até 1. E, portanto, eu vou ter aqui que isso é t, seno de n ômega 0t sobre n ômega 0, menos integral de menos seno é mais cosseno, então vai ficar mais cosseno de n ômega 0t sobre n ômega 0 ao quadrado. Isso aqui avaliado então de 0 até 1. Ok? O que vai dar isso aqui? Para t igual a 1, eu vou ter isso aqui é seno de n ômega 0t. Mas ômega 0 é igual a 2π. Então 2π vezes 1, isso aqui vai dar n2π. O seno de n2π para qualquer n, n1, 2, 3, 4, 5, é sempre 0, pelo mesmo argumento que a gente viu antes. Então este termo daqui vai ser 0 por caso igual a 1, e 0 também aqui, tanto porque 0 vezes qualquer coisa é 0, quanto o seno de 0 é 0. Tá? Então 0 aqui. E o que a gente vai acabar então aqui vai ser que a gente vai ter o cosseno aqui de 2πn, ok? Cosseno de 2πn, menos 1, que é o cosseno de 0, sobre n ao quadrado, ômega 0 ao quadrado. Mas cosseno de 2πn, pelo mesmo argumento que os tinham seno, tá, é sempre 1. Porque o cosseno de 0 é 1, cosseno de 2π é 1 também, e para todo n vai ser 1. Então, 1 menos 1 vai dar 0. Então, os ANs são 0 nesse caso aqui. Finalmente, dn é 2 sobre t, vezes a integral de 0 até 1, de t seno de n ômega 0t dt, que vai ser, então, 2 sobre 1, que é 2. Essa integral vai ser, inicialmente, menos cosseno de n ômega 0t vezes t sobre n ômega 0, menos a integral de 0 até 1 de menos cosseno de n ômega 0t sobre n ômega 0 vezes 1, derivada do t, isso avaliado de 0 até 1. E, portanto, aqui a gente vai ter que isso é 2 multiplicado por menos cosseno de n ômega 0t vezes t sobre n ômega 0. Aqui a gente vai ter mais a integral, vai dar um seno. Então vai dar um seno de n ômega 0t sobre n ômega 0 ao quadrado. Isso avaliado de 0 até 1. Ok? Isso aqui, pelo mesmo argumento que a gente viu antes, é 0, porque os senos vão se cancelar. E a gente vai ter, então, para o 0 aqui isso vai zerar, mas para o 1 não vai. Para o 1 a gente vai ter que isso aqui é menos 2 vezes 1 vezes o cosseno de 2πn sobre n ômega 0, mas ômega 0 é 2π,
Então isso aqui é 2πn, ok? Só que o cosseno de 2πn é sempre 1, como a gente viu antes. Então isso é menos 1 sobre π vezes n, ok? Então, a gente conclui que a nossa expressão, série de Fourier, a f chapéu, vai ser igual a 1 meio mais a soma de n igual a 1 até infinito. A n não tem nada, mas bn eu tenho. Então, aqui é menos 1 sobre π, fatorei o menos 1 sobre π, multiplicado pelo seno de 2πnt sobre n. Só colocando isso para fora da soma, isso então fica 1 meio menos 1 sobre π da soma de n igual a 1 até infinito do seno de 2πnt sobre n. E essa aqui é a expansão em série de Fourier. Vamos ver o comportamento dela para todos os pontos do domínio. Então, essa expressão aqui era a nossa expansão em série de Fourier. E a gente vai ver quando que ela é igual a f original ou não. Tá? Primeiro, a gente analisa só dentro do período, tá? E estende depois para todo o resto. Então, olhando aqui, a gente vê que no interior, aqui, entre 0 e 1, aberto, tá? A f é sempre contínua e é igual a t, ok? Então, ela é igual a t quando t está entre 0 e 1, aberto, ok? Agora, no 0, quanto é que ela vale? Tá? Aqui tem uma descontinuidade, tá? Então, a gente tem que ver quanto que ela vale à esquerda e à direita. Tá? A direita, ela vale 0. E a esquerda, ela vale 1. Então, a média aritmética dos dois é 1 meio. Então, essa expansão vale 1 meio para t igual a 0. E como ela é periódica, né, a gente só diz então que a f chapéu de t é igual a f chapéu de t mais 1. Isso dá conta dos outros pontos, então. Então essa é a diferença. A única diferença então da representação anterior é que nos pontos de descontinuidade ela vai valer 1 meio. Tá? Em todo o resto ela vai coincidir com a f exatamente. Um ponto muito interessante sobre séries de Fourier, então, é que a gente também consegue obter a soma de certas séries que a gente sabia que eram convergentes por outros métodos, mas que a gente não sabia quanto valia. Tá? Por exemplo, peguem essa expressão que a gente recém obteve, tá? E vamos pensar no seguinte, tá? Vou pensar num ponto t aqui, que deixa essas coisas um pouquinho mais tranquilas. Tá? Por exemplo, o ponto t igual a 1 sobre 2π. Esse ponto ele está dentro do intervalo 0, 1, porque 2π é maior do que 1. E isso daqui, então, 1 sobre uma coisa, dividido sobre uma coisa maior do que 1 vai estar entre 0 e 1. Tá? Então, a gente está nesse regime aqui. Então, o que a gente sabe é que esta série aqui, para t igual a 1 sobre 2π, vai ser igual a esta expressão daqui. Para t igual a 1 sobre 2π, cancela com o 2π, vai ficar o seno de n sobre n, ok? Isso daqui é igual a 1 sobre 2π, porque a gente sabe da expansão que vai dar isso daqui, tá? Então, vamos isolar esta série daqui. O que vai acontecer? Eu posso multiplicar por π aqui embaixo e aqui em cima. Então, eu vou pegar e vou subtrair aqui. O que vai acontecer? Eu tiro, fica π menos 1, vai ficar π menos 1 sobre 2π. Isso daqui é igual a 1 sobre π vezes aquela série, soma de 1 até infinito, do seno de n sobre n. Tá? Isso daqui implica, dividindo, ou melhor, multiplicando por π, que a série soma de n igual a 1 até infinito de seno de n sobre n é igual a π menos 1 sobre 2. E isso daqui é um resultado bem interessante, porque essa série não é nada trivial. Essa série daqui, ela é o seno de 1 sobre 1, mais o seno de 2 sobre 2, mais o seno de 3 sobre 3, etc.
E a gente consegue, através de séries de Fourier, determinar quanto que vale isso. Vale exatamente π menos 1 sobre 2, que é um resultado bem interessante. Tá? A gente consegue fazer isso para várias séries, o que também é bem legal. Tá? Então vamos ver agora mais um exemplo. Agora então, na nossa função que era igual a t entre 0 e 1, e tinha período 1, então ela fazia esse tipo de onda serrilhada, como a gente está observando aqui, durante toda a reta. Tá? Então, primeiro mostrando as parcelas da série novamente. A primeira parcela é simplesmente a constante igual a 1 meio. Depois a gente tem uma certa senoide, tá, com uma certa amplitude ali. Depois a gente tem uma outra senoide de período dividido pela metade, ou frequência dobrada, equivalentemente. A gente vê que essas senoides, novamente, tendem a ficar infinitamente pequenas conforme n aumenta. Tá? E o período delas também diminui. Tá? Então, olhando agora a soma dessas parcelas, a gente vai ficar com a seguinte função. A gente começa com n igual a 0, depois a primeira senoide a gente tem algo desse tipo aqui, e conforme a gente vai somando, a gente vê novamente que a nossa expansão em série de Fourier se aproxima da nossa função que a gente queria expandir originalmente. Tá? Presto uma atenção dobrada aqui nessa questão dos pontos de descontinuidade. Tá? Notem que em todo ponto de descontinuidade a gente realmente tem que a função cruza o ponto igual a 1 meio, que é a média aritmética desses dois pontos está aqui. E, novamente, na descontinuidade a gente tem esse fenômeno de oscilação aqui em volta do ponto. Tá? O fenômeno de Gibbs, como a gente tinha observado anteriormente. Tá? Mas a gente consegue notar então que a nossa expansão também está correta, porque a gente está chegando numa sequência de funções que aproxima cada vez melhor a nossa função original. Então, o último exemplo dessa parte, vamos expandir a função f de t igual a t ao quadrado nesse intervalo de 0 a 2π aberto, periódica de período 2π. Tá? Então, novamente, ômega 0 é 2π sobre 2π, então ômega 0 é igual a 1, e o gráfico da função é mais ou menos assim. Então, tem uns segmentos de parábola aqui, 0, 2π, e a gente tem essas partes aqui, onde em 2π eu tenho aqui o 4π ao quadrado. Tá? Isso daqui é aberto e vai fazer isso aqui várias vezes. Então o gráfico da função é algo nesse estilo assim. Então expandindo esse área de Fourier, a gente sabe que a f chapéu, então é o A0 sobre 2 mais soma de n igual a 1 a infinito de AN cosseno de n ômega 0t mais bn seno n ômega 0t. A0 sobre 2 quem vai ser? Vai ser igual a 1 sobre o período, integral de 0 a 2π da nossa f, que é igual a t ao quadrado. Okay? T é igual a 2π, então isso daqui é igual a 1 sobre 2π, multiplicado então por t ao cubo sobre 3, avaliado de 0 a 2π. Então isso daqui é 1 sobre 3 vezes 2π multiplicado por 2π ao cubo menos 0. Tá? Então eu vou ficar com 2π ao quadrado em cima, sobre 3. Isso daqui fica 4π ao quadrado, então vai ficar 4π ao quadrado sobre 3. Esse é o A0 sobre 2, nossa constante. A n é 2 sobre t vezes a integral de 0 a 2π de t ao quadrado cosseno de n ômega 0t dt. 2 sobre 2π é igual a 1 sobre π. Isso é a integral de 0 a 2π. O que vai acontecer agora, então? Ômega 0 é igual a 1. Então isso é cosseno de nt. Vai ficar um pouco mais simples. Mas, então isso é cosseno de nt dt. Então, por integração por partes, isso daqui, integrando aquele cosseno ali, vai ficar t ao quadrado seno de nt sobre n, menos agora
seno de nt sobre n vezes 2t, que é a derivada de t ao quadrado. Isso entre 0 e 2π. Agora, isso daqui vai ficar 1 sobre π. Vai ter aquele t ao quadrado seno de nt sobre n. Agora, eu vou ter um menos 2n ali. Essa integral vai ficar a integral do seno, vai dar menos cosseno, então vai ficar aquele t vezes menos cosseno de nt sobre n, menos a integral aqui de menos cosseno de nt sobre n vezes 1, que é a derivada do t. Ok, isso aqui tudo é avaliado de 0 a 2π. E agora, já observo aqui que essa integral vai dar um seno de nt, tá? Que quando eu avaliar em 2π e em 0, 2π vai dar seno de 2nπ e em 0 vai dar seno de 0. Então vai dar sempre 0. Tá? Então isso daqui vai dar sempre 0. Então, com isso aqui, a gente chega que isso é 1 sobre π vezes t ao quadrado seno de nt sobre n mais 2t cosseno de nt sobre n ao quadrado, avaliado de 0 a 2π. Então agora a gente vê. Isso daqui, ó, avaliado em 0 e 2π, vai dar 0 pelo mesmo argumento que a gente fez aqui. Tá? Então isso daqui vai dar 0. O que resta, então, a gente vai ter 1 sobre π multiplicado por 2 sobre n ao quadrado desse fator aqui, vezes então 2π cosseno de 2nπ menos 0, porque 2t aqui, o t vai, em 0 vai dar 0. Tá? 2nπ, cosseno disso é sempre 1. Então isso daqui vai dar sempre 2π vezes 2 sobre π n ao quadrado. Que vai, então, nos dar que isto é 4 sobre n ao quadrado. Então, esses são os nossos ANs. Vamos calcular os BNs agora. BNs, do mesmo estilo, 2 sobre t, integral de 0 a 2π, de t ao quadrado seno de n ômega 0t dt. Isso daqui é 1 sobre π vezes a integral de 0 a 2π de t ao quadrado seno de nt dt. Isso daqui, então, integrando, vai ficar integral do seno, que dá menos cosseno de nt sobre n, vezes t ao quadrado, menos cosseno de nt sobre n, vezes 2t. Isso de 0 a 2π. Então, daqui, a gente vai chegar que 1 sobre π vezes menos cosseno de nt, t ao quadrado, sobre n, mais 2 sobre n, que multiplica a integral, eu vou integral menos cosseno, então vai ficar t seno de nt sobre n, menos seno de nt sobre n, vezes 1 dt. Então, vai dar isso daqui, avaliado de 0 a 2π. E agora é o seguinte, tá? Este termo daqui, o que vai acontecer com ele? A gente vai ter um cosseno de nt. Quando eu avaliar em 2π, vai dar cosseno de 2πn, que é igual a 1 sempre. E eu vou subtrair disso de cosseno de 0, que é igual a 1 também. Então esse termo aqui
vai ser sempre zero. Tá? De forma semelhante, tá? Esse termo no seno aqui, em 2π, vai ser 2πn, que é zero, e em zero vai cancelar aqui também. Então, isso aqui vai ser igual a zero. Então, a gente vai ficar só com este termo daqui, tá? Avaliado em 2π, porque em zero ele vai ser zero. Tá? Então, isso daqui vai ser igual a menos 1 sobre π vezes 2π ao quadrado, multiplicado por cosseno de 2πn sobre n. Ok? Isso aqui é sempre 1. E agora esse 2π ao quadrado vai ficar 4π ao quadrado, dividido com o π, vai ficar menos 4π sobre n. Ok? Então, esse daqui são os nossos bns. Ok? Então, o que a gente fica? Então, essa é a nossa expressão final, substituindo o A0 sobre 2, os ANs e os BNs, tá? A gente pode melhorar um pouquinho só isso daqui, fatorando aqui o 4, tá? De forma que a gente fique com, então, 4 vezes a soma de n igual a 1 até infinito, de cosseno de nt sobre n ao quadrado, menos π vezes seno de nt sobre n, ok? E isso aqui, então, a gente vai analisar quando que isso é igual a f, né? Então, notem, para valores entre 0 e 2π, inclusive, ela é igual a t ao quadrado, porque a nossa t ao quadrado era contínua ali, tá? Então, igual a esse intervalo aqui. E para o zero, por exemplo, ela vale a média aritmética desses dois valores aqui. Então, por um lado, o limite à direita é igual a zero, e por outro é 4π ao quadrado. Tá? Então, a média aritmética vai ser 4π ao quadrado sobre 2, que é igual a 2π ao quadrado. Então, isso quando t é igual a zero. E a função é periódica, né? Então, a gente sabe que a f chapéu de t é igual a f chapéu de t mais 2π. Então, a gente tem esse resultado. E a gente pode obter umas séries interessantes também a partir disso, da mesma forma que a gente fez anteriormente. Por exemplo, para t igual a zero, o que vai acontecer? Essa série vai ficar como? Vai ficar o termo constante. E para t igual a zero, todos os termos nos senos cancelam. Então vai ficar tudo zero. E aqui a gente vai ter o cosseno de zero, que é igual a 1. Então a gente vai ter, na verdade, a soma de n igual a 1 até infinito de 1 sobre n ao quadrado. Tá? Isso daqui, como o t igual a zero é esse ponto de descontinuidade, vale a média aritmética, então a gente tem que isso é igual a 2π ao quadrado. Agora, a gente pode só multiplicar em cima e embaixo aqui, ficar 3 vezes isso aqui, e a gente pode subtrair esse valor do outro lado. Então a gente tem 6π ao quadrado, menos aquilo ali, vai ficar então que 2π ao quadrado sobre 3 vai ser igual a 4 vezes a série de n igual a 1 até infinito, de 1 sobre n ao quadrado. E então, dividindo por 4, a gente vai ter aqui, cancela com 2, fica só dividindo por 2, então a gente vai chegar que a soma de n igual a 1 até infinito de 1 sobre n ao quadrado vai ser igual a π ao quadrado sobre 6. Então essa aqui é outra série importante, é bem interessante, quer dizer que a soma dos recíprocos dos quadrados é igual a π ao quadrado sobre 6. Bem interessante porque aqui não aparece nada a ver com o π e aqui a gente tem π ao quadrado sobre 6. Tá? Outro resultado interessante é fazendo t igual a π. Então para t igual a π, os senos se cancelam de novo. Tá? O termo constante ainda fica aparecendo. Só que
a gente vai ter aqui, cosseno de nπ vai ser menos 1 na n, tá? Como a gente viu antes. Então, isso aqui vai ser menos 1 na n sobre n ao quadrado. Tá? E isso aqui, como π está dentro desse intervalo aqui, então ele vale π ao quadrado. Agora, fazendo a mesma ideia, multiplicando aqui, cima e embaixo, a gente vai ter que isso daqui implica 3 vezes isso menos 1, vai ficar menos π ao quadrado sobre 3, que é igual a 4 vezes aquela série. E, finalmente, a série, então, que é de 1 até infinito, de menos 1 na n sobre n ao quadrado, é igual a menos π ao quadrado sobre 12. Então esse é outro resultado interessante. Essa série alternada aqui soma para menos π ao quadrado sobre 12, ok? Então com isso a gente vai parar com os exemplos agora e falar sobre uma situação particular onde as expansões ficam bem tranquilas, tá? Que é no caso de funções pares e ímpares. Então vamos estudar isso rapidinho e ver o que acontece. No caso, então, da função que era um segmento de parábola entre o intervalo 0 a 2π, que é esse valor aqui, 6 ponto alguma coisa, e se repetia, então, a cada intervalo de 2π, então ela era 2π periódica, então ela tem mais ou menos essa cara aqui. Eu só achatei um pouco o eixo y aqui para ficar mais fácil de enxergar. Então, as parcelas da série de Fourier são as seguintes. A gente tem a primeira parcela, que corresponde a um termo constante, e depois, novamente, tem uma sequência de senos somados com cossenos, tá? Cada parcelinha correspondendo a um certo n. Tá? Então, a gente vai ter isso aqui, no caso da primeira parcela, depois a segunda, terceira, quarta, e novamente a gente observa esse comportamento de a frequência aumentar conforme o n aumenta e a amplitude diminuir. Tá? E agora vamos olhar então como são as somas dessas parcelas. Então, para n igual a zero, a gente só tem o termo constante. Depois a gente adiciona a nossa primeira senoide e daí vai adicionando mais senoides. E a gente observa novamente aqui que realmente parece que a nossa curva, obtida através da expansão em série de Fourier, está aproximando as nossas parábolas nos intervalos em que elas estão definidas. Tá? Presto mais atenção de novo aqui nos pontos de descontinuidade. Novamente a gente vê que ele realmente converge para um ponto intermediário aqui no meio, quando a gente tem um ponto de descontinuidade. Tá? E nos pontos de descontinuidade a gente observa essa oscilação, de novo o fenômeno de Gibbs, tá? Que desaparece quando a gente tende ao infinito. Tá? Então esse aqui é o exemplo contendo esses segmentos de parábola.